E aí, pessoal, beleza? Professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, vou falar hoje sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei física muito importante na parte da eletricidade. É aquilo que é mais usado para resolver circuitos. E é bem simples, tá? Uma lei experimental, laboratório. Fizeram medições de DDP, resistência e corrente de diferentes condutores e chegaram até ela. Então, olha só. Essa lei física relaciona a tensão elétrica, também conhecida como DDP, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Então, quando a gente aplica uma DDP, aplica uma tensão elétrica em um condutor, a gente polariza as extremidades dele, a gente faz com que ele seja percorrido por uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai depender aí do valor da DDP, quanto maior a DDP, maior a corrente elétrica, mas depende também da resistência elétrica do condutor. Então, quando você tem um condutor com resistência elétrica mais alta, por ele passa uma corrente elétrica mais baixa, e se a resistência do condutor for mais baixa, passa por ele uma corrente mais alta. Tem também uma ilustração legalzinha aqui, ó, tá vendo? Você tem um condutor, né? A corrente elétrica são os amperes, quem gera, né, impulsiona a corrente é a DDP, a tensão elétrica, a diferença de potencial, que é o volt, ó o volt empurrando ampere. E quem está se opondo isso? O ohm, que é esse carinha aqui, ó, o ohm é a resistência elétrica, tá tentando aqui limitar, segurar a corrente elétrica aqui. Belezinha? Uma ilustração bem divertida aí. Bom, pessoal, a representação matemática da lei de Ohm é esta aqui, ó, bem simples, ó, URI. DDP é igual a resistência vezes a corrente, né? Então, o U representa a tensão elétrica, o DDP, medida em volt no sistema internacional, símbolo V maiúsculo. A corrente elétrica é medida em ampere no sistema internacional, o símbolo é A maiúsculo. E a resistência elétrica é medida em ohm, né? Representa-se por a letra R na fórmula. O nome da unidade é o HM, ohm. E o símbolo é o ômega maiúsculo, essa ferradura aqui. Belezinha? Pessoal, com a lei de Ohm, dá para você calcular três coisas, ó. U é igual a R vezes I ou I vezes R, ó, tá vendo? Esse produto aqui, ó. Então, isso aqui é um triângulo, ó. O U tá aqui em cima, aqui embaixo tem o I e o R, eles poderiam ter trocado de posição, ó. Um do lado do outro é vezes, um em cima do outro é divisão. Então, olha só, U é igual a R vezes I ou I vezes R, tá aqui, ó. Se não fizer o produto da corrente pela resistência, você calcula DDP. Ah, eu quero achar a corrente. A corrente é U sobre R, ó lá, certo? Só passar o R, tá multiplicando, passa dividindo, U sobre R. Ah, eu quero achar a resistência, U sobre U, ou U sobre I, né? Então, quer achar a resistência? O I tá multiplicando, passa dividindo, ó. Então, resistência é U sobre I aí. Belezinha? Bom, vamos testar essas ideias aí, mas antes, vamos falar o seguinte aqui, ó. Você tem aqui, você construiu um gráfico U, DDP, versus I, que é corrente, ó, DDP versus corrente. Se for um condutor ômico é aquele que obedece 100% a lei de Ohm, então ele tem uma resistência elétrica constante. Se aplica diferentes valores de tensão elétrica, você obtém diferentes valores de corrente diretamente proporcionais aí, ok? Bom, então um resistor que faça isso, tem uma resistência elétrica constante, é chamado de ômico. Se fizer um gráfico aí, U versus I, você tem uma reta crescente partindo aqui do 0, 0 aqui, ó. 0 DDP, 0 corrente. Bom, agora você tem uma resistência elétrica, que a hora que você aplica uma DDP maior, passa uma corrente maior, e a resistência dele muda, por exemplo, a resistência elétrica de chuveiro, ela esquenta, ao esquentar aumenta a resistência elétrica, então você não tem uma resistência elétrica constante. Então a gente até usa a lei de Ohm para calcular DDP, resistência e corrente, mas se você construir um gráfico U versus I, você não tem uma reta crescente, você tem essa curva aqui, ó, certinho? Você tem essa curva aqui. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, condutores não ômicos, né? Eles não têm uma resistência elétrica constante, você tem essa curva. Se for ômico, você tem essa reta crescente aqui. Belezinha? Pessoal, se você for meu aluno aí do terceiro ano, pega o link dessa aula e compartilha aí no grupo do WhatsApp da sala, o pessoal assistir essa aula, belezinha? Se você não é meu aluno, se inscreva, né, no canal, tem várias aulas aí sobre física, astronomia, demonstrações experimentais, vídeos curtos que são shorts, então tá tudo lá dividido em playlists, dá uma olhada aí, certinho? Se puder, né,
compartilhar esse vídeo, dá um like aí, eu agradeço. Falou, pessoal? Vamos prosseguir aqui. Ó, vamos resolver alguns exercícios para testar essas ideias. Um chuveiro elétrico funciona ligado em 240 volts e por ele passam 20 amperes. Determine sua resistência elétrica. Então lá os dados. Eu tenho a DDP 240 volts, tenho a corrente 20 amperes, quero achar a resistência. Então vamos lá, resistência é U dividido por I, 240 divide por 20, ó, 12 ohms aí. Moleza, né? Fácil de usar isso aqui, né? Então vamos lá. O próximo aí, ó, um aquecedor elétrico funciona ligado em 120 volts e sua resistência elétrica é de 24 ohms. Determine a corrente elétrica que passa por ele. Olha lá os dados. Tem a DDP 120 volts, quero descobrir a corrente, tem a resistência 24 ohms. Então vamos lá. A corrente é U dividido por R, ó, 120 divide por 24, 5 amperes. Bem fácil aí, né? Bem moleza. Bom, se você acha que isso é fácil, pessoal, deixa aí nos comentários, ok? Qualquer dúvida, vai nos comentários aí e deixa sua dúvida aí. Pessoal, mais um aqui, ó, o motor elétrico tem 25 ohms, né, de resistência e por ele passam 7 amperes, é a corrente, ele quer a DDP, né, ó lá. Então, a DDP aqui, eu não sei a corrente, sei a resistência. Então, ó, URI, né, só lembrar do URI aqui, ó, o R é 25, o I é 7. Multiplica os dois carinhas, então foi aplicado nesse motor 175 volts aí. Bem facinho aí, beleza? Pessoal, então, por hoje é só. Qualquer dúvida deixa nos comentários, ó, estamos lá no Instagram, Física e Muito Mais, dá uma olhada lá, tem muitas imagens legais, tem alguns vídeos curtos, então dá uma olhada no Instagram lá. E até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.